Isto é o fim das provas de doutoramento do professor Manuel Santos Silva, que foi o segundo reitor desta casa. O terceiro não está cá, mas o quarto está cá. E o quarto está a professora vice-reitora e está o presidente da Artes e Letras. E por isso hoje esta minha conversa vai ser por vossas instâncias. E vai ter como pano de fundo, se puderem apagar aqui uns quantos, mas deixa estar. Nós estamos na universidade. Quando eu entrei aqui foi em 1978 para responder a um anúncio que queria um professor para dar óptica. E eu vim dar para aqui óptica. E ali o nosso colega teve que aturar, e o professor Pinto também, com óptica. Mas aquilo acabava de ser uma coisa... Era só luz. E mais, o pessoal da óptica, não sei se está cá o Dr. Pedro, que é optometrista, nós somos os únicos que influenciamos diretamente a visão de qualquer governo. Não há governo nenhum que escape a não ser influenciada a visão por nós, a história dos homens. Nós, perante esta gente que está aqui, que começa por ser o professor Pinto Peixoto, debaixo da sua assinatura, e com a Universidade da Beira Interior que ele amava e o ICI que ele ainda não conhecia. Nós estamos aqui e o que estamos aqui a fazer é ensinar, cada vez que se dá um grau de doutor, é que quando se ama o abismo é preciso ter asas. E para ter asas é preciso ter a qualidade de deixar um legado para o futuro. E o professor Peixoto deixou um legado para o futuro. Porque estes documentos que aqui estão na frente são os originais do professor Prigogine, que é um pilar da termodinâmica de há um século, que lhes mandou para ter comentários e algumas emendas. E aqui é a letra manuscrita do Prigogine, e por acaso eu tenho este livro em minha casa, e como eu não tenho filhos, não sei o que é de fazer aos 10 mil bolos que está, lá tenho, se calhar aí viram aqui parar. E esta, o Dr. Pinto Peixoto percebeu isto para dizer qual era a opinião. Este foi o livro essencial de Prigogine. Portanto, o Dr. Pinto Peixoto não é geofísica, não, é geofísica, é de engenharia têxtil, é tudo. Porquê? Porque ele era um homem que trabalhava com os princípios. Trabalhava com a linguagem da matemática e com os princípios da física. E o que é que isto dá para abordar? Tudo o que quiser. Rigorosamente. E tinha a vontade de nos darem até apontamentos. E em 1965 foi a primeira vez que eu encontrei, como há bocado o Dr. Pedro referiu, no anfiteatro de Física da velha Faculdade de Ciências, ele olhou para mim e disse assim: de onde é que é e como é que se chama? E eu digo: eu sou de Casal de Cinza. E ele disse: eu sou da Mizela. E eu disse: como é que se chama? Carvalho de Rodrigues. Muito prazer em conhecer o Sr. Monteiro. E durante um semestre, eu dizia de vez em quando o Sr. Carvalho de Rodrigues, e ele dizia: em que se é para ser de Casal de Cinza, só pode ser o Sr. Monteiro. E estes textos que ele nos dava gratuitamente, eles seriam best-sellers. Não seria interessantíssimo que isto fosse editado. Porque a termodinâmica que ele ensinou, e especialmente a teoria de informação baseada não no Shannon, mas no Fischer, que ele ensinou, é um legado que ele deixou para o futuro, não é para o passado. O professor Pinto Peixoto é alguém que, do passado, nos veio visitar
para ir até ao futuro. E o futuro dá para sítios muito fantásticos. Um deles foi este primeiro doutoramento em Engenharia Têxtil na Universidade da Beira Interior. E esta tese de doutoramento que eu fui supervisor é sobre análise de Fourier sobre fios têxteis. Não me lembro, não é? As figuras de infração, a gente punha cuspe e aquilo desaparecia, não é? Pelo exemplo, ganhámos muito dinheiro com isto e temos umas patentes ainda sobre isso, e a Schlumberger ainda faz esses equipamentos. E teve muitos alunos, e teve alguns fantásticos. Aqui, eu estou neste júri, aqui está o professor Mendes Vítor, que era o grande pilar e amigo do Sr. Pedro Peixoto, e este senhor que está aqui, já cá não está connosco, assim como o professor Mendes Vítor, que tive o prazer ainda enorme de andar comigo de canoa, o professor Corte Real, que segundo me confidenciava várias vezes, o professor Pedro Peixoto era o único que, de facto, a única assistente, de facto, tinha percebido a matemática dele. Mas ele teve um aluno muito especial, meu caro reitor, muito especial. E esse aluno muito especial, eu nunca o conhecia. Nunca o conheci. Mas estes são os apontamentos que esse aluno muito especial tirou das conversas e lições do Pinto Peixoto. E escreveu a questões, está a ver lá a lâmina, não sei o quê, igual a Constante Blanca, dizer por H. E tiveram conversas mecânico-ondulatória, Boltzmann, Fresnel da óptica. A pergunta é, porque estamos numa faculdade de artes e letras, quem era este senhor aluno? Vitorino Nemésio. Uau! Vitorino Nemésio aprendeu a escrever equações e tinha estes apontamentos do professor Pinto Peixoto e deixou para o nosso futuro o maior livro de filosofia da ciência que eu já alguma vez li e tenho para aí uns 2000. E chama-se Era do Átomo, Crise do Átomo. Quem o escreveu foi este aluno, Vitorino Nemésio. Espero que vão comprar um dia destes. Eu um dia fui fazer uma charla, já não sei aonde, e estava lá um nemesiano, daquelas pessoas que estudam a literatura, não sei muito fazer, da literatura, e desconhecia por completo este livro do Vitorino Nemésio. Este livro do Vitorino Nemésio devia ser obrigatório e para entrar na universidade devia ser como antigamente a gente tinha que ter, não era, das vacinas não era fazer umas radiografias, como é que tinha que fazer a prova da tuberculina. Quem não lesse aquele livro, que é curtinho, era do lado do homem, não podia entrar numa universidade. E de facto é verdade. Porque quando se lê a maior parte do livro é da vida, da filosofia permanente. Não é um filósofo de frase elegante, utilizando regras válidas de linguagem que hoje passam como pensamento. Não. É do aprofundamento das coisas. E nesse livro, Era do Átomo, Crise do Homem, que foi primeiro editado pela Bertrand e recentemente, depois que eu encontrei essas pessoas, disse, bem, tem que ser publicado outra vez. E a imprensa nacional, Casa da Moeda, fez isso. Claro que estragou um bocado o livro, porque mandou fazer o prefácio ao José Gil, dizem que é um grande filósofo. Mas é daqueles de frase elegante. Mas dizem, consta aí, pá, uma coisa que consta. E o que se lê é um livro relativamente
barato foi com um encanto fantástico. Hoje que vivemos no crise, diz ele, Vitorino Mésio. Crise, pois, como na velha linguagem médica era o dia em que o morbo deixava o doente, quer o começo, quer o termo de um processo vital diferenciado. Atenção na passagem de algo a algo, um momento de risco e logo o de conversão de um estado em outro. Que era uma coisa que o Bispo Peixoto ensinava nas aulas, que era, não era mudança de estado, não é? Era uma dinâmica séria. O homem está sempre em crise. Melhor, a crise é o próprio homem que está sempre em mudança. E depois, admirem-se que ele aprendeu isto com o Bispo Peixoto, usurpando a linguagem da termodinâmica, que está na base de um saber tão capital do nosso tempo, a teoria da informação. Diríamos que o homem se opõe à natureza dos corpos por ser altamente improvável. Isto é, perpetuamente crítico, imprevisível, indeterminável, ou seja, entrópico. É por isso, meu caro diretor da Faculdade de Artes e Letras, que hoje é um dia grande, que além de ser São Martinho, e apesar de me ter esquecido de trazer um garrafão de jurupinga que eu tinha lá em Casal de Cinza para trazer, mas era cedo, não é para lembrar. Mas fica boa outra vez. É um dia para mim de glória, porque vos trouxe aqui como é que um homem tem as duas culturas. Aqui estão as duas culturas. Aqui está a universidade. Aqui está o futuro. E o legado do Sr. Pedro Peixoto é só de futuro. Terá passado, com certeza. Mas é um passado como o passado do TSL. É um passado que está no presente, que contém o futuro. Tudo naquele momento. A fórmula matemática, olha que é isto. Isto é Vitorino Mésio. A fórmula matemática é dada por uma integral tomada durante a alteração calorífica em que possa conduzir o corpo alterado do estado mais alto ao estado mais baixo, com trânsito por quase todos os estados intermédios, ou seja, numa situação reversível. No entanto, um sistema isolado não passa duas vezes pelo mesmo estado. Ou ainda, todas as mutações físicas espontâneas fazem-se num sentido que não tem remissão possível. Perigoso. E isto é Vitorino Mésio, assinado por José Pinto Peixoto. Tudo isto importa uma desconcertante mobilidade teorética. Este é a chave do dia de hoje. Uma verdadeira leviandade. Palavras como relatividade, probabilidade, incerteza, complementaridade tornaram-se correntes e centrais na física e no homem. E é verdade. É esta coisa da incerteza permanente. Que é onde está a liberdade. Nós somos seres subjugados. Nós só temos escolha quando temos incerteza. Liberdade. E às tantas, diz ele, nesta evolução, trouxe uma coisa que é as relações públicas. E diz Vitorino Mésio, aprendido com o José Pinto Peixoto, as relações públicas são um sinal de decadência, daquela simpatia humana, naturalmente pronta e radiante, uma bonomia que era património de todos e de cada qual. Chuta-se, aqui não está o Pinto Peixoto nesta frase, não está errado. A bonomia que era património de todos e cada qual. Cada um de nós que teve contato com ele sentiu que era único perante ele, que ele era único perante nós e que a conversa que eu estou aqui a ter, que sinto que ele era só meu, é verdade para toda a gente. Toda a gente é capaz de escrever sobre ele. E se querem ter uma prova, vejam-no aqui a inaugurar o campo, agora não se chama, do grupo criativo e cultural, grupo desportivo e cultural, não, porque eu tenho um CR,
Grupo Cultural e Recreativo Casal de Cinza. Está a receber uma prenda deste rapaz que é da minha criação e por trás dele, isto não me perdi, está o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Já viram a cara de bonomia do professor Pinto Peixoto? Isto era o que ele trouxe ao longo da vida, nos trouxe ao longo da vida. Mas avisava coisas, como por exemplo, a técnica impõe à ciência tentando escravizá-la. E se não pode sustentar que a ciência entre ao caso rendida ao sol nascente ou já ao meio-dia do útil, querem ver onde é que a ciência está rendida ao domínio do útil? Olha para o que está a passar no Cairo. 300 e não sei quantos presidentes, 453 ministros, é? E o clima está a votos, pá. Há razões para crer que o seu império afrouxa. E diz mais, o único remédio na minha situação, como na do microfísico, é um refúgio, é a probabilidade. Isto é vitrinomésimo, o passo recta. Vitrinomésimo. E o que é que isto conduziu? A pouca reflexão e muito atrevimento. E tudo isto, o professor Pinto Peixoto escrevia, refletia, porque ele estava organizado de tal maneira que quando saía para o lado esquerdo da cama, caía em cima de uma lembra-se da casa dele, estava lá uma cadeira, estava a secretário e ele escrevia essa secretária. Isto é uma página escrita pelo público do professor Pinto Peixoto. E já que há atrevimento, Diga? e por falar em atrevimento, letras, estou a adorar, sou de letras, sou professora de letras. O que é necessário então fazer para que na 27ª Cimeira, Sharm el-Sheikh, com tanto saber e reunido, o que é preciso fazer para que os políticos finalmente acordem? Não, Já quer tanto saber, É verdade. Mas, eles sabem, se eles sabem, o que é que fazem? Espera aí, um político saber é uma contradição. É um paradoxo, é um paradoxo. Não, é um paradoxo. Um político saber. Não é? Quer dizer, eu não posso render Se o senhor vice-reitor dá-me licença, eu vou contar-lhe uma história. Quando a gente tem 18 anos... Não tem que ter alguma esperança, não? Nós todos é que temos que mudar as coisas todas. E há coisas que são muito complicadas de mudar, outras muito simples. Eu tenho consciência disso. Não, sigam. Eu vou depois dando um exemplo e deixo-lhe cá escrito, que é a coesão de Portugal. Mas já chegamos lá. Mas este Peço desculpa pela... Não. Filosofia. As aulas, aqui estas charlas, são coisas públicas. Portanto, não é para eu estar a falar e os outros estarem a ouvir. Agora, não há nada privativo. Quando eu via os alunos a bicharar uns com os outros, dizia assim, olha, conte lá, porque as aulas são coisas públicas, mas eu quero saber o que é que o teu pai ia dizer, pá. Pode ser mais interessante do que eu estou a dizer. Bom, eu agradeço-lhe imenso esta interrupção, porque os políticos têm uma tarefa muito difícil, que é tomar decisões, embora seja considerado uma coisa fantástica, a gente só toma decisões quando não sabe caroço o que é que há de fazer. A gente vai numa rua, está lá uma bifurcação, a gente não sabe qual é o caminho e diz, olha, vou para a direita que seja o que Deus quiser. É o que eles estão a fazer. Só que eles estão a fazer esta coisa garantido que todos juntos vão saber qual é a rua que a gente toma. E não ouvem o que a ciência lhes diz. Nem pouco, mais ou menos. Porque se ouvissem o que a ciência diz, era outra coisa. Era outra coisa. Mas eu já lá vou. E esta coisa do saber e depois a forma de comunicar, eu aos 18 anos, como toda a gente, era um altruísta muito grande. E então ia dar aulas para o Limoeiro, lá em Lisboa. Fiz o liceu, no mesmo liceu do professor em Gil Vicente. Aquilo descia-se da graça, era aula.
E então dava aulas para os alunos que lá estavam, com 30 e tal anos, fazerem a quarta classe. E há um dia que o grande problema que é, tem 6 laranjas. São 2. Quantas laranjas acaba cada um? Todos sabiam que era 3. Mas aquela coisa tinha lá escrito no 4, 6, o dividir por 2, o algoritmo de fazer aquilo 3, 2, 6, 10. Eu já tinha gasto tudo o que tinha para cá. E lá o senhor que estava lá à minha frente, e há um que se levanta lá do meio, isto é rigorosamente verdade, levanta-se do meio e diz assim: dá-me licença que eu explico. Eu já estava perdido e disse: faz favor, pá. E lá o senhor levanta-se e diz assim: tu vais para a rua, roubas 6 laranjas. E digo-lhe assim: roubas não, compras. E diz-me assim: ele assim já não percebe. Ou que nesta relação do saber com a ciência há este coisa. Esta coisa, ou percebe, não é? A gente dá um. Não é? Porque em ciência a gente foca, eu estava um bocado no 6, no 2, no 3, não é? O tipo roubas. E eu dizia compras. Para o parceiro que lá estava, tinha da vida de ter passado a fazer a vida a roubar. Qual era o problema? Não era 6 a dividir por 2, era compras. O que é que eu vai? Mas eu já leio. Mas este manuscrito depois o traduzia-se em livros. Escreveu o grande Physics of Climate e outro mais caseiro, sistemas entropia-coesão, mas que, do ponto de vista do mundo, teve consequências muito grandes. Deu-me prazer imenso ser coautor com ele, e estamos aqui. Suponho que isto será no Centro Cultural de Belém. Mas, este sorriso vale 400 livros, não vale? Isto é a tal bonomia. A tal bonomia. E neste livro, eu sou devedor de muitas coisas, mas sou devedor ao professor Pinto Peixoto, uma de ser honoris causa desta casa no mesmo dia que ele. De ter ganho o prémio Boa Esperança, aqui estou eu, está o professor, o reitor Santos Silva, está o José Fernando Carvalho e está o professor Pinto Peixoto. E aqui estamos os dois com a mesma indumentária aqui da Universidade da Beira Interior. E depois, devo-lhe muito mais do que isso. É porque com estes sistemas de entropia e coesão, eu escrevi algumas coisas dos idos dos anos 90. E passado 40 anos, há dias, saiu esta coisa, chama-se Modeling Power Systems as Complex Adaptative Systems. E às tantas, eu dei comigo, porque me mandaram, dei comigo a ler esta coisa que dizia: without much comment on its obvious historical impact, Carvalho Rodrigues, nas coisas internacionais todas, está como eu, tinha que ser bom texto, era casal sempre. Eu devo isto. Without much comment on its obvious historical impact, Carvalho Rodrigues et al. Isto tem a ver com sistemas de coesão, e que sistemas de coesão têm a ver com algo que eu vou deixar ao reitor Fidal e assim, minha querida senhora, que diz assim: medida da coesão para Portugal, a desertificação do interior é um sintoma, trata-se da causa que está nos locais de alta densidade populacional. E Portugal e o seu interior recuperarão. A desertificação não é o mal. As pessoas, nós cá no interior, sentimos muito culpados. Mas é se tiver até um bocadinho mais tempo, é como me aconteceu, eu agora vivo aqui em Casal Cidade, há mais de 10 anos. E tenho 2 cães da serra. O mais velho apareceu uma vez com uma pata toda inflamada, e a veterinária, que é extremamente competente, a João, tratou aquilo com pomadas, engolentes, com palitos, e aquilo nunca mais passava. Eu um dia disse:
Eu vou fazer uma análise ao campo, mas antes não. O bom do Fabusco tinha cancro. Tinha cancro. E eu fiquei e disse, olha, então eu adoro o cão, vamos fazer assim. Quando isto estiver próximo de fim, o que é que ele sofre? Vem cá com o que for preciso, eu pago o que for preciso, não, ele não vai para lá para o hospital, não? Vem cá com o que for preciso, eu ponho ao colo, para fazer o que quiserem depois, e eu pronto, é isso, acabar. E ele disse, não, não, ele vai fazer quimioterapia. Quimioterapia. E ela diz, pá, há uma variedade imensa de tratamentos de quimioterapia para quem diz. Os laboratórios perderam a cabeça, ou há tanto negócio com os cachorros, que há quimioterapia para os cachorros. E ela diz, não é nada disso, é que para testarem a quimioterapia, antes de dar à gente, testam nos cães. Quando funciona para o cão, olha, lá vais do comprimido para os cães. Que o bom do Fabusco andou 4 meses a tratar, passou ali um mês muito abananado, curou o cancro. E sabe uma coisa? Sem nunca ser tratado, os quistes da pata, as feridas da pata, etc., desapareceram. Portanto, nós andávamos a tratar do sintoma. A desertificação, isto são contas à Lapide Peixoto, é isso que deixa morto. É teoria da informação, matemática como uma linguagem fundamental do universo. O que acontece é que há 5 concelhos onde consomem tudo, só exportam a entropia, e esses 5 concelhos chamam-se Lisboa, Sintra, Cascais, Vila Nova de Gaia e Porto. Enquanto nós não diminuirmos a população drasticamente destas zonas, o país não tem hipótese. Agora, como é que isto se faz? É muito complicado. De modo que fica um texto destes para a minha amiga e outro para o professor. E eu depois, para a minha querida vice-reitora, o Francisco mandar-lhe por e-mail este documento, que eu mandei às 308 câmaras do país. 3 responderam, uma de Matosinhos, que é onde é presidente da Associação Nacional de Municípios, a dizer que, sim senhor, com boa atenção e que vai ser uma campeã destes resultados. Os outros 2 municípios disseram, um dizia, mas muito boa atenção ao seu pedido, será satisfeito logo que se puder. E o outro município escreveu, disse assim, sim senhor, estamos muito agradecidos por ter levantado o problema desta coisa da interioridade, mas nós aqui já estamos muito avançados no resolver este problema. E foi os 3 que recebi, escolhe não tem mal. Isto não é para toda a gente responder de uma vez. De modo que eu tenho uma enormíssima dívida, que é impossível de pagar ao professor Pinto Peixoto. E por isso, o meu caro doutor Francisco Beirão, minha querida família, do nosso querido professor Pinto Peixoto, que ainda lá levam os genes dele. O movimento que levou à construção da estátua. Espero que não a roubem, porque agora em bronze dá uma fortuna de geração. E que levou também a que este ano, em julho, a Sociedade Portuguesa de Física tenha dedicado um número inteiro ao professor José Pinto Peixoto, como homenagem ao volume 45, 2 de julho de 2022. E deixo-os com aquilo que é a mensagem que Pinto Peixoto, o método que o professor Pinto Peixoto deixa para o futuro é estudem matemática até ao fim, isso é a linguagem de comunicação entre o sistema humano, de que a natureza é parte e parte. E depois apliquem princípios da física, essa é a de tal maneira que
eu sugeria que a Faculdade de Letras e Artes desta Universidade, este ano, que se faz 100 anos, desse, na cabeça reitora, a todos os alunos a oração de sapiência de 30 de abril de 1987, onde o professor Pepito Peixoto fala de ciência e ambiente. E depois, se mesmo sabendo que não adianta nada, mandem para o Cairo, lá para os 200 e não sei quantos quartéis que lá está. Pode ser que eles hajam, como foi a senhora de Matosinhos, que perceba o que é isto. Eu vou dizer 1987. Já lá vão 35 anos. É a melhor coisa que alguma vez escreveu sobre ciência e ambiente. Sabem porquê? O professor Pinto Peixoto, por causa daquela do pai republicano, ostracizado, Empandeirado. empandeirado, nunca andou a segurar a pasta de nenhum ministro. Nem nunca apareceu em lado nenhum a falar, a seguir ao seu ministro, a dizer que estava tudo bem. Desafio seja quem for a mostrar uma vez. E por isso, essa independência fez com que a gente tenha que outra vez voltar a Vitorino Nemésio. Foi um aluno, não é pequena coisa. Mas nós, hoje que estamos nesta coisa, é para o mundo vai acabar, nós vamos desaparecer. Às tantas, o Vitorino Nemésio, por causa do ser entrópico, diz assim: geramos entropia. Mas nós, que aceitamos tão bem o fim dos astros, o espaço aberto à morte dos glaciares, e mesmo um universo. Olha, isto é escrito em 1972. Isto é 72. Mas nós que aceitamos tão bem o fim dos astros, o espaço aberto à morte dos glaciares e mesmo um universo cuja massa se brutaliza, não ficamos contentes, suspeitando que o homem desapareça como espécie um belo dia, deixando atrás outras espécies e identificações do natural. Isto é do enorme orgulho antropocêntrico. Escreve Vitorino Nemésio. Mas Vitorino Nemésio foi o grande poeta da ciência em Portugal. Da ciência moderna. Lá da ciência clássica temos o Gideão. Mas da ciência moderna, que eu vou pedir desculpa outra vez ao meu caro diretor da Faculdade de Arte, eu vou tentar ler 2 poemas e agora peço que haja luz, porque sem luz é difícil ver a árvore. Este poema chama-se Hélice. De resultado das conversas com o Pinto Peixoto, diz assim: quando voltará o sentido à casa do homem? Quando chegará a loucura à árvore do símio e o siso ao equinodermo? O comária abissal esmagada nas ondas. Chegou-lhe agora mesmo através massa hidrada uma delas. Olhai, a Herce da verdade, Vera, a mulher de Juno, que agora há mulheres com mulher. Pobre rosca de zumo, espiral de sentido. O último Senhor foi no fundo no Atlântico. Pois para mim, Senhor, o mar era sagrado. Sal de siso, gozano em casco de navio. Para os homens ficava reservada a verdade, a saudade do sino do apelo, a vergonha de negar. Hoje o homem é o bicho sem sentido, a formal secreção da morte, a escada da vida aqui, as 4 lanços, adenina, timina, guanina, citosina.
Se uma falta, lá se vai a base ao mundo no imutável. O símio louco toma o assento ao corpo humano. O diabo leva a Deus a palma no fingido. O poeta bateu o recorde da mentira. No laço anacoluto, timina, adenina, citosina, guanina, 4 mulheres infiéis que me deixaram de luto. Relações de incerteza. Aquela que tinha a equação escrita do Zé, do Vitorino Médio. É esse o desejado coração, a paz das folhas em branco. Mas abre a palma da mão e é como se fosse manto. Tudo pergunto em decúbito, como um ensaio de morto. Sinto um vão de súbito, navio longe do porto. Talvez mudo o ritmo, talvez mudado o ritmo à vela, expanda as moléculas ácidas que me tolhem. A minha vida não anda, chove, as aves recolhem. O céu é um cogumelo radioativo. O mar, petróleo sem peixes. 71. Homem, eu de ti cativo, só te peço que me deixes. Guarda-me em pó, eletrifica-me. Trata-me a equação provável. Sou o teu gás de sonho, quantifica-me. Homem, mais que o fumo instável. No dia digo, entrópico. Falaremos. Espera-nos a morte na última bolha fria, da caldeira estourada, no positrão oriundo de um urânio exaurido, com órgão, coração e o dizê-lo perdido. Em todo caso, ainda um talvez, como em Boltzmann e Gibbs, a vastos formalismos. Uma poeira astral era uma vez e foi-se pelo Y dos abismos. Mas logo outra galáxia calculada, o vermelho longínquo condensou. Eu digo por hipótese, do nada Deus, que é cálculo e amor, tudo tirou. Que eu, se pudesse, ao giz pedia apenas, além da cal mortuária, o carbónico acarbónico de um homem novo, o meu filho eletrónico, aliviado das minhas penas, mas por milagre tal que é dele novo. E para terminar vou ler-vos Heroá. Junho de 71. Europa, nossa mãe rasgada, estrela fria, a 20 ondas nos céus de aço. Ursa a leste, liu aonde? Se da loba cabisbaixa só tens pobres tetas sudadas. E o homem de branco pensador, que é de teu liso elegante, tua águia bifronte, teu leopardo agressivo, licórnio tapete siliciano, Europa roubada, ursa a leste, gata a oeste. Mas dos 4 quadrantes retirada, da Europa, sem núcleo, neutrão sem massa, erva de ápilo em que tudo acaba e passa. Tu que destes a cabeça ao touro e o jogo na mão, onde puseste o teu estéreo coração. E isto é a última frase da citação favorita de Pinto Peixoto, que é a grande verdade. E que é o final da oração de sapiência, do Eclesiastes. E li destes poemas está tudo dito. Porque na muita sabedoria há muita tristeza, todo aquele que aumenta a sua ciência, aumenta a sua dor. Ao que amanhã, para acalentar, vamos todos estar na Casa de Cultura José Pinto Peixoto para entregar o prémio ao rapaz de Bragança que, como disse a família e o doutor Fernando Beirão, deputado.
este ano no município de Setúbal. E se me derem licença, eu não vos maço nem mais um. Podia ver o pessoal quando era mais novo. Quando são todos embora, que alguém... Estas fotografias são terríveis. Antes de encerrar esta sessão e agradecer aos palestrantes, da qual eu tenho que me tirar, um agradecimento. Não foi excelente. Mostrar como faz uma universidade aqui, na colher, até quem o professor Mariano de Cagas chama. Está tudo bem. É melhor não falar de Maria de Cabo, senão eu começo a dizer coisas que não devo. Eu começo a dizer coisas que não devo. O que é que eu ia dizer? Eu queria convidar todos os presentes a um porto de honra. Estava marcado para as 5h30, mas provavelmente já está preparado. Eu não fui ver se está preparado. A gente acabou antes do quê? Sim, porque nós como eu expliquei, nós fizemos... Agora, se quiser, eu vou para Não. Nós fizemos, as coisas não têm que ser muito densas, nós ficámos aqui para lembrar o aniversário do professor Tino Peixoto. Eu lembro que quando fizemos os 10 anos, a sessão terminou tarde, eram umas 8 ou 9 palestras, então, ali do Paulo Ministro. E isto quer dizer, se o objetivo era lembrar, não precisamos de fazer 10 palestras, 4 palestras, o que permitiria que as pessoas às vezes pudessem estender um pouquinho, eu provavelmente também estendi, não vi no último tempo, e que terminássemos a horas, sem problemas nenhums. Fizemos aquilo que tínhamos a obrigação de fazer, fizemos com muito prazer, mas também tínhamos a obrigação de fazer. Tínhamos a obrigação de lembrar o aniversário. Mas fica bem, meu caro. Tínhamos a obrigação de fazer e por isso fizemos, e fizemos bem. Nós não somos capazes nunca de pagar a vida. Não, por isso isto é mais para nós, porque é para nós cumprirmos o nosso dever. O professor Peixoto está lá, para resolver connosco. Não é para... O Peixoto já morreu. Não. A gente só deixou de ver. Sim, já deixou de ver. Por isso foi para nós. Isto foi algo que fizemos para nós. E fizemos bem e tínhamos a obrigação de fazer e fizemos. E quando nós cumprimos o nosso dever, que é um dever também, e ainda que o fazemos com muita satisfação, quando cumprimos o nosso dever, ficamos melhor connosco mesmos. Isto na Vitorino do Mestre é uma coisa eu espero que o Porto de Honra já esteja preparado, depois convido toda a gente. Porquê que o meu caro professor não manda vir o Porto e deixar uma não, mas eu vou fazer como vou fazer e que o professor quiser. Não, eu só quero mostrar. Sim, então eu vejo forma até. Paulo, o Porto de Honra já está. Olha, o doutor. Diga. Não é às 14h30, é às 15. Mas esta maltazinha sempre atrasada. Não, peço imenso, eu engano já. Porque isto, se o meu caso, se o senhor quiser